Boa noite a todos. A paz de Cristo, amada Igreja do Senhor. Me encontro aqui diante da palavra do nosso Deus. Eu estou aqui nesta noite lendo, buscando conhecimento, discernimento, para que eu possa levar até você e a todos uma porção da palavra de Deus para a nossa inspiração, para o nosso crescimento espiritual, como igreja, como povo de Deus, e você também, que está ao alcance da minha voz e vai estar tendo a oportunidade também de ouvir esta palavra que Deus já colocou em meu coração. Fica aí desde já a minha oração, que Deus fale ao seu coração, que você possa verdadeiramente fazer a sua decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe e estamos com esse propósito de levar a mensagem do Evangelho para que possa todas as pessoas chegarem ao conhecimento, porque esta é a vontade de Deus, que todos venham conhecer Jesus como o único e eterno Salvador e também como o único caminho, a verdade e a vida. Eu vou ler no capítulo 22, do versículo 6, que fala sobre a demonstração, demonstrações, e promessas finais. Diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 em diante. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Deus, nesta noite, neste momento, aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Eu creio nesta noite que Deus tem uma palavra, uma mensagem para cada um de nós. Fica aí desde já a minha oração. Eu gostaria de trazer algumas considerações nesse texto que Deus falou ao meu coração. Eu senti o desejo de levar dentro desse texto uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, uma palavra de fé, uma palavra de amor, de paz, de alegria, de esperança, de consolação. No momento em que estamos vivendo neste mundo, e cada dia mais eu vejo a necessidade, a urgência de levar a mensagem do Evangelho, para que todos possam chegar ao conhecimento da verdade, saber que só Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E que fora do Senhor Jesus não há salvação, porque ele foi que entregou a sua própria vida
em prol de toda a humanidade, de todos nós. E aqui nesse capítulo 22 fala sobre a demonstração e promessas finais. Interessante é saber que o livro de Apocalipse quer dizer revelação. João se encontrava ali na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez ele pensara que ele estava ali sozinho, mas Deus trouxe para ele uma mensagem, mesmo ali exilado, de esperança, de uma vida vindoura melhor, que superaria tudo que ele estava passando, tudo que ele estava sofrendo por amor à palavra, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus. Por isso que lá no capítulo 1 de Apocalipse diz assim, bem-aventurado, felizes os que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E agora no capítulo 22, diz para nós que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vou repetir de novo. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus enviou o seu anjo para notificar a João ali, para que ele tomasse conhecimento e saber que Deus está com seus olhos fitos em tudo que acontece nesse mundo. E ele ali exilado, precisando de uma palavra de coragem, porque o livro de Apocalipse é para dar coragem aos crentes, aos cristãos, para mostrar que a vitória é daqueles que servem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com todas as lutas, com todo sofrimento, ainda que você esteja exilado, sofrendo por amor a este Evangelho, ao Senhor Jesus, saiba que a obra de Deus não é vã. Tudo que nós construímos nesse mundo vai ficar por aí. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas a obra do Evangelho, da pregação do Evangelho, esta obra vai permanecer. Interessante é saber que Deus agora diz através desse anjo, a Bíblia diz que João viu e ouviu estas palavras, e chegou ao seu coração e mandou que ele notificasse as 7 igrejas da Ásia Menor, porque estava passando perseguições e eles precisavam de uma mensagem de coragem, como também nos nossos dias hoje, diante de tantas coisas que nós temos visto e ouvido nesse mundo. E que a igreja do Senhor possa tomar conhecimento cada dia, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E a igreja somos nós. E agora Deus diz para João, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Mais adiante a palavra de Deus diz assim, o Senhor dos santos profetas enviou o seu anjo para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Nós sabemos que a profecia da palavra de Deus vão se cumprir. Muitas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Deus manda o anjo notificar a João para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, que ele escrevesse aos 7 anjos das igrejas de Apocalipse, da Ásia Menor. Estava passando muito sofrimento. Interessante que eu gostaria ainda de dizer a todos nesse momento
é que a palavra de Deus diz assim no versículo 7, que diz assim: eis que presto venho. Bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Embora nos nossos dias nós estamos vendo tantas pessoas desacreditarem na palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas estão fixando em muitos corações os seus próprios pensamentos, as suas ideias, colocando na mente de muitas filosofias vãs e intermináveis, que só produz contendas e não serve para a salvação, para a edificação, como diz o apóstolo Paulo. Paulo, falando sobre isso, ele disse que muitos estão se prendendo às filosofias vãs e intermináveis naquela época, como também em nossos dias, e que só produz contendas e não serve para a salvação da alma. Eis que presto venho. Bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A palavra de Deus diz também que João viu e ouviu estas coisas. E quando ele ouviu estas palavras, ele prostrou aos pés do anjo para adorar. Nós vemos aqui a presença do anjo. Os anjos sempre tiveram uma participação. Nós temos prova disso na palavra de Deus quando Jesus nasceu. E diz a palavra de Deus que João viu e ouviu estas coisas e prostrou aos pés do anjo para adorar. Só que o anjo disse para João: não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, desta profecia. E ele disse: adora somente a Deus. Esse anjo estava dizendo para ele: eu sou companheiro que serve o mesmo Senhor que vocês servem, que os profetas serviram, os verdadeiros profetas. E é isso que Deus colocou em meu coração para dizer para você nesta noite. Ainda que muitos não estão acreditando mais na palavra de Deus, na volta do Senhor, na ressurreição, nessa vinda vindoura melhor, como diz lá no livro de Apocalipse, nesta grande e santa cidade de Jerusalém que João viu e que existe. Nessa cidade onde não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá nada que contamina esta cidade. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Guarda no seu coração. E é por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura, para que tome conhecimento desta verdade, para que entre por essa porta que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa entrar nesta cidade pelas portas e herdar esta cidade, esse lugar que Jesus foi preparar para todos aqueles que creem nas suas promessas, na sua palavra. Por isso que aqui está dizendo: bem-aventurado os que creem nas profecias deste livro. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa crer na mensagem do Senhor Jesus. Você precisa crer na pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus transformador na vida dos que creem. E é por isso que nós estamos aqui, nesta noite, para levar esta mensagem do Evangelho, esta mensagem de fé, esta mensagem de paz para o mundo que nós estamos vivendo, que tanto fala em paz. Esta mensagem de esperança, de fé, de paz, de alegria, de amor,
de consolação e de salvação. Fica aí esta palavra que Deus colocou em meu coração neste momento. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração, à sua alma. E que ele possa convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Da urgência de você fazer a sua decisão ao lado do Senhor Jesus enquanto é tempo. Porque o Senhor Jesus vai voltar. Queira você crer ou não na palavra de Deus. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está escrito na palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui para dizer para você que você precisa fazer a sua decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa caminhar com o Senhor Jesus, com as suas pisadas, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e fora de Jesus não há salvação. Foi Ele que derramou ali o seu sangue na cruz do Calvário, por mim, por você e por todos nós. Foi Ele que deu o grande brado ali na cruz, quando disse, está tudo consumado. Foi Ele que venceu a morte. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas que Ele vai voltar com poder e grande glória. E todo olho verá. Até mesmo os que transpassaram verão. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Queira você crer ou não. Por isso que Deus está dando esta oportunidade à humanidade, todas as pessoas, para que naquele grande dia não venha dizer, eu nunca ouvi falar do Senhor Jesus, eu nunca ouvi falar da sua palavra. Ninguém poderá chegar diante de Deus e tentar justificar naquele grande dia que nunca ouviu falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que a igreja tem essa incumbência, essa ordem, esse imperativo, todo o povo de Deus, todo aquele que tiver uma experiência com Jesus, de levar esta mensagem para este mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, com tanta violência, com tanta insegurança, trazendo tanto medo para as pessoas, tanto pavor das coisas que estão vindo e que nós estamos presenciando a cada dia. A única esperança para nós é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aí esta palavra, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e a todos nós e todo o povo de Deus. Amém. Amém.